isso aí, meu aluno, minha aluna. Mais um bloco, resolvendo agora exercícios. Exercícios sobre gerenciadores do tipo editores de texto. Aqueles carinhas que vão criar um texto, editar um texto já existente, o que nós vimos aí nos encontros passados. Então vamos lá para a primeira questão. No Word, utilizando-se o recurso fórmula, não é possível somar valores totais que estejam em duas tabelas diferentes e apresentar o resultado em uma célula de uma terceira tabela. Essa questão está errada. Por que essa questão está errada? Porque ele fala de tabela para você utilizar ela de forma que eu enderece uma tabela em outra. Isso não é possível. Por quê? Justamente porque uma tabela ela não possui um endereçamento. Então, a ideia de endereços são aplicadas às planilhas. Na planilha eu tenho lá, por exemplo, o endereço assim, lá dentro da planilha, A2. Estou falando da célula que está na coluna A, na linha 2. Então, esse é o endereço. Mas, na planilha, eu posso também falar o seguinte. Eu estou na plan 1. Coloco uma exclamação e o endereço da célula. Aí eu estou dizendo, célula que está na coluna A, da linha 2, da planilha 1. Então, essa é a forma como a gente endereça dentro de planilha. Isto não é possível de se fazer dentro de uma tabela, porque tabela ela não armazena essas referências. A tabela do Writer ela é um pouquinho mais elaborada do que a tabela do Word. Dentro do Writer, ele coloca, por exemplo, uma função de soma assim. Faço a soma, só que em vez de usar o parênteses, que é utilizado lá dentro da planilha, eu coloco assim. Aí eu passo o endereço e fecho. Então, é uma estrutura diferente de ser trabalhada, mas é uma característica do Writer. Mesmo assim, eu não consigo fazer soma de tabelas que sejam consideradas tabelas diferentes, que estão separadas aí por algum texto ou mesmo por um espaço em branco. Isso é uma característica que o Writer tem. O Word também tem esse endereçamento, só que com uma forma menos precisa. Precisa é uma forma de se dizer que ele não é tão bem elaborado. Próxima questão. No Word 2003, numerada a vários níveis e estilo de lista são abas que, no menu formatar, são pertinentes a quais opções? Fonte, estilos de marcação, parágrafo, marcadores de numeração ou planos de fundo? Bom, ele está falando em estilos de listas, mas o tipo de quê? De marcadores e numeração. Por que não estilos de marcação? Porque estilo de marcação faz alusão àquele botãozinho marcação, onde você tem lá como marcadores pontos, quadrados, figuras. Você tem objetos como marcadores que são iguais, só para pontuar alguns itens. Quando você fala em numeração, você fala naquele 1, 2, 3 lá, que você tem o botãozinho numeração. Então esses aqui são botões, só marcadores e numeração. Beleza? Mas dentro do menu formatar, você tem a opção inteira, marcadores e numeração, na qual você tem as abas que tratam com marcação e tratam com numeração. Você vai escolher qual você quer trabalhar, mas também você tem lá uma outra aba na qual você vai trabalhar justamente com esses vários níveis, listas, as opções que cita a questão. Tanto que você pode acompanhar no seu material, tem a figura da janela do programa, justamente mostrando essas opções aí onde se encontram. A janelinha, marcadores de numeração. Tranquila essa questãozinha aí, questão dada. Próxima questão. No Microsoft Word 2007, a remoção do cabeçalho ou rodapé da primeira página é efetuada pela sequência de cliques do mouse em configurar página, layout, primeira página diferente em cabeçalhos e rodapés, a partir do clique em qual guia. Aí ele traz para você as guias encontradas lá. Configurar, referências, inserir, layout de página ou revisão. Isso aqui você não precisa nem entrar nos passos e tudo mais que ele deu. Olha onde que está a dica da questão. Ele fala que ele vai na opção configurar página. Aonde no Word 2007 e 2010 está a opção configurar página. Ela é o que vai resolver a tua questão. Tanto no Word 2007 quanto no 2010, você tem que a opção configurar página está na aba
layout de página, ou layout da página, melhor dizendo, onde você tem aí a opção configurar página. Claro, dentro dela tem todos os passos que o comando da questão disse, mas você não precisa se preocupar com eles, e somente na alternativa que te responde a questão. Então só pelo item configurar você já tem. Só para lembrar, a opção configurar página no BR Office Writer, BR Office de forma geral, mas mais especificamente aí dentro do Writer, fica dentro do menu formatar. Então aqui você tem a opção correspondente à configuração de página, que inclusive tem um nome diferente. No menu formatar do Writer é somente a opção página. Ela é a opção correspondente à configuração de página. E no caso do Word 2003, essa opção também está em um lugar diferente. No Word 2003 está dentro do menu Arquivo. Então dentro do menu Arquivo você tem a opção configurar página. Mas, no caso do 2007 e no 2010, você, através das opções de impressão lá, também consegue chegar na configuração de página. Então, são caminhos que levam ao mesmo local. Mas a configuração, a opção em si, configurar página, você tem ela aí em locais diferentes nesses programas. Então, há cuidado que, geralmente, o que é diferente em versões é o foco da questão. Justamente o exemplo dessa questão aí. Próxima questão. O BR Office Writer é um processador de texto similar ao Microsoft Office Word, porém com algumas funcionalidades exclusivas, como por exemplo, ele coloca aí nas questões, ele quer saber justamente o que é diferente. Tanto no Word quanto no Writer, a opção Hyperlink é igual, inclusive em relação à tecla de atalho Ctrl mais K, é a mesma tecla de atalho. Isso aqui é no menu inserir do Writer e do Word 2003. No Word 2007 e 2010, você também trabalha com a aba inserir. Ou seja, está no mesmo lugar e a tecla de atalho é a mesma. Ele quer o que é diferente. Então isso aqui está certo. Alternativa B. Barra de ferramentas dentro do menu exibir. Ela também é encontrada em ambos. Para que serve isso? Para você dizer quais barras de ferramentas você quer. Mas quando ele começa a falar bastante na ideia menus, ele está indicando que está se referindo à versão do Word 2003. Tomar muito cuidado com isso, porque se na prova não tem indicação de qual é a versão, se no edital não tem a indicação de qual é a versão, ou em algum momento na questão não é indicada qual é a versão do programa, a questão tem que ser válida para ambas as versões que você conhece, que você trabalha ou mesmo que você tenha instalado no seu computador. Ele é obrigado a especificar a versão se quiser um nível de detalhamento maior. Então, portanto, considerando aí 2003, é válido essa opção aí igual dentro do Writer. Mas uma coisa que o Writer, ou melhor, que o BR Office como um todo se destacou em relação à suíte Microsoft foi ter a opção exportar como PDF. Então ele tem isso e o Microsoft não tem. Tanto que na versão 2007 veio a opção para salvar em PDF, que é diferente. Ele salva no formato PDF. Ainda não tem a opção exportar para PDF. Ou seja, o que é diferente, a nossa alternativa correta é a alternativa C. E a alternativa D, marcadores de numeração, lá dentro do menu formatar, é igual para ambos. E a opção colunas também no menu formatar é igual para ambos. Então esses dois itens também são verdadeiros. Ele quer justamente a que tem de diferente, o que não corresponde ao Word, por exemplo. O que tem no Writer e não tem no Word. Alternativa C. Próxima questão. No Word 2007, para desativar o modo de leitura em tela inteira e retornar ao modo layout de impressão, pressiona-se ESC. Item 2. Impedir que o modo leitura em tela inteira seja aberto automaticamente no modo leitura em tela inteira, clica-se em Opções de exibição, não abrir anexos em tela inteira. Item 3. Mover o cursor até a palavra anterior ou seguinte, pressiona-se a tecla Ctrl, combinado com a seta para a esquerda, ou a tecla Ctrl e seta para a direita. Item 4. Ir até o início ou final do documento, pressiona-se a tecla Ctrl Home ou Ctrl mais End. Olha essa questão como é que é uma maravilha quando vem em prova. Na informática elas se tornam mais fáceis de resolver, de forma geral. Mas depende da banca. Tem bancas que dificultam.
Nessa situação em questão, se torna muito mais simples. Olha o porquê. Vamos analisar o primeiro item. Desativar a leitura em tela inteira, pressiona CS? Bom, essa aqui é mais fácil, essa aqui você sabe que é verdade. Mas aí você olha para essa segunda. Putz, impedir essa leitura em tela inteira, eu tenho que ir lá naquela configuração do que ele disse, ixi, não faço a menor ideia. Cara, é múltipla escolha. Olha o que você vai fazer. Já sabe que a primeira é verdadeira. Alternativa A. Tem o item 1? Não. Não é ela. Alternativa B tem? Alternativa C tem. Alternativa D também. Opa, E não tem. Pronto, já eliminou alternativas. Sobrou a B, C, D. Você olha aqui. O item 3 tem todas. Então você já sabe que o item 3 é verdadeiro. Aí você sobra o quê? 2. Putz, mas o 2 tem nessas duas. Mas você olha o item 4 só tem nessa. Então se ele for verdadeiro, você já acha a tua alternativa. Aí nós vamos lá e olhamos para o item 4. No início do documento, você mover para o início do documento, usa a tecla Ctrl mais a tecla Home, vai para o início do documento? Vai. Usa a tecla Ctrl mais End, vai para o final do documento? Vai. Opa, você descobriu que esse item 4 é verdadeiro. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, fazendo com que todos os itens sejam verdadeiros. Item 1, 2 e 3 e 4 também são verdadeiros. Ou seja, mover o cursor para a direita, para a esquerda, é aquele cursor de texto que está aqui, ó. Ah, eu quero pegar e já pular para a próxima palavra. Trocar de palavras de forma mais rápida, mais eficiente, você pode estar usando a tecla Ctrl combinada com as setas do teclado, para a direita e para a esquerda. Ctrl para baixo e Ctrl para cima, ele troca de parágrafo, ele vai para o próximo parágrafo. Então, cuidado com isso. Para a direita e para a esquerda, move entre as palavras. Para cima e para baixo, move entre os parágrafos. Então, veja que a forma simples de você resolver as questões de múltipla escolha, quando você tem itens relacionados, fica mais simples, porque você vai eliminando alternativas. Tranquilo? Vamos lá então para a próxima questão. Após digitar um texto mais ou menos longo, com letras mistas, maiúsculas e minúsculas, um funcionário notou que a recomendação era para digitar todo o texto em letras maiúsculas. Assim, para não digitar tudo de novo, após selecionar o texto em questão, ele habilitou o editor de textos, um efeito de fonte chamado Todas em Maiúsculas, disponível a partir de qual menu? Você está trabalhando com maiúsculas e minúsculas. Maiúsculas e minúsculas é dentro do menu Formatar. Tranquilo. Isso tanto para o Word quanto para o Writer. Só que tem que tomar cuidado. Por quê? No Writer, ele chama com um nome diferente. Ele fala em alterar caixa. Ou seja, caixa alta, caixa baixa. Então ele coloca assim. E aqui ele tem uma setinha para a direita, ou seja, vai abrir um submenu. E ainda, você olha lá dentro do Word 2007 2010, você vai ver que ele vai ter um botãozinho assim, lá na aba início, junto com um bloco de parágrafo, onde ele tem o item com azinho e você tem a setinha para baixo, que indica que vai abrir aqui então uma lista, justamente a mesma lista que abre aqui dentro do Writer. Então, tomar muito cuidado com essas propriedades. No menu Arquivo, você vai encontrar propriedades relacionadas a trabalhar com o arquivo em si, salvar, imprimir, abrir, fechar, sair, falando do arquivo. Editar. Algumas propriedades de edição, como localizar alguma coisa no texto. Você vai ter lá, por exemplo, copiar, recortar. Então você tem as propriedades de edição, que são as mais simples. Exibição é a forma como você vai estar vendo as coisas. Aí você tem os layouts aqui dentro da exibição. Toma muito cuidado com eles. E inserir é quando você quer pegar alguma coisa e colocar dentro do seu documento. Quero inserir uma imagem, quero inserir uma figura, uma imagem, quero inserir uma tabela. Essa aí é pegadinha. Por quê? Tabela tem inserir, só que dentro do Writer. No Writer você tem a opção inserir tabela dentro do menu inserir. Mas no Word e no Writer também é encontrado no menu tabela. No Word exclusivamente, no Word 2003, exclusivamente no menu tabela, você vai ter a opção inserir tabela. Então é pegadinha jogar ele aqui dentro. Mas você tem outras coisas, como campos, data, hora. Então isso está dentro do menu inserir, mas cuidado com a opção
tabela. Próxima questão. No editor de textos, a inserção sem formatação, texto não formatado, de um texto copiado de outro é possível ser realizada a partir de qual menu? Inserir e da opção texto não formatado? Ou inserir da opção colar especial, editar e da opção colar especial, editar e da opção inserir texto não formatado, formatar e da opção colar especial? Nossa, travou a cabeça. Para, depois você olha as alternativas e pensa. Colar especial é o que você quer, fazer uma colagem, ou seja, vai copiar de algum lugar, por exemplo, da internet, e você copia na internet, tem lá um texto gigante, pequeno, todo cheio de bagunçado, colorido, você quer colar no teu texto do Word, você vai colar, fazer uma colagem especial, que também aparece quando depois que você cola, bem no cantinho, colou, por exemplo, aparece um íconezinho lá, que tem uma flechinha por baixo. Então, esse cara também é as opções do colar especial que você pode estar escolhendo. Mas, o colar especial, além de você ter ele lá nas opções diretas, aonde que você vai encontrar ele? No menu inserir? Não é uma opção colar. Só a opção colar, você encontra ela onde? Dentro do menu editar. Você vai fazer um processo de colar, só que a diferença é que você vai colar ele de forma especial, ou seja, vai escolher um colar especial sem formatação, mas é uma opção do colar especial. Então, não está dentro do menu inserir, é uma opção do menu editar. Então, sobra duas alternativas. Mas no inserir você tem isso? A opção inserir dentro dele? Não, a opção é colar especial. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Menu editar, e no menu editar você vai escolher a opção colar especial. E nela vai aparecer a janelinha, se você for pelo editar lá, vai ter um reticências, onde vai aparecer uma janela na qual você vai escolher. Se você quer só o texto, só a formatação, então você tem as propriedades, as opções para escolher. As mesmas que aparecem depois de você efetuar o processo de colar e lista aqui naquelas opçõezinhas lá, mesmo depois de ter colado. Então, tranquilo, resolveu o seu problema aí. Para nominar e salvar um arquivo no Word, é necessário utilizar o recurso Salvar Como, que pode ser acessado pressionando-se a tecla F12 ou pressionando-se simultaneamente as teclas Ctrl e B ou as teclas Ctrl e P. Essa questão está, obviamente, errada. Mas o que você deve ter ficado com dúvida é com relação à tecla F12. Exatamente, essa tecla lá no Word é a tecla de atalho, tanto no Word 2003 quanto 2007, para a opção Salvar Como. Então essa opção aqui, Salvar Como, é obtida pela tecla de atalho F12. Enquanto que no Writer ele não coloca essa tecla de atalho. É uma questão aí do Word mesmo específica. E com relação à tecla de atalho Ctrl P. Essa tecla de atalho é a tecla de atalho para imprimir alguma coisa. Então ela vai abrir aquela janela de impressão. É o mesmo que você ir na impressão. Lembrando que impressão é diferente de impressão rápida. Impressão rápida não vai abrir a janela. Manda direto para a impressora. Ctrl P abre a janela. Beleza? O que você vai observar ali? Questão errada por causa do Ctrl P. Claro que, salvo as exceções, há formas de você gerar arquivo usando Ctrl P, com a ideia das impressoras, mas isso não considera a forma padrão do editor, por isso que está errada a questão. Próxima questão. O Word. É possível acionar o recurso Substituir pressionando-se simultaneamente as teclas Ctrl S, que ele utiliza a tecla Ctrl mais S. Em qual aplicativo? No aplicativo Word. Por que é importante falar do aplicativo? Porque as teclas de atalho elas se diferenciam de acordo com o aplicativo. O Word Writer tem várias teclas de atalho diferentes para realizar a mesma operação. Uma dessas teclas de atalho é o Ctrl S. Ctrl S no Word é sublinhar. Então esse cara aqui vai sublinhar algum texto. Enquanto que, para usar o substituir, você utilizaria a tecla Ctrl mais U. O que acontece? Quando você fala dessas teclas, Ctrl S no Writer, essa tecla vai estar se referenciando a salvar.
E o Ctrl U no Writer é o sublinhar, que vem da ideia de underscore. Então, por isso que lá no Writer ele faz uma operação diferente. Essas são as teclas ditas mais comuns, tratadas no dia a dia. Então, por isso que podem aparecer numa prova, mas dificilmente aparecer em prova que tenha poucas questões. Aí, por exemplo, prova que apareça 10 questões, 5 questões, é no máximo uma que vai aparecer do tipo que cobre teclas de atalho. Mas, da mesma forma como você observou, uma questão tranquila. Próxima questão. No Word 2007, não é possível trabalhar com características marcantes do hipertexto, tais como o estabelecimento de links e a utilização de imagens unidas a textos. Bom, olha lá, ele falou agora em hipertexto. Hipertexto faz você lembrar daquele protocolo HTTP. Então, o protocolo HTTP não é o protocolo utilizado para ver conteúdo da web? Então, aqui você vai estar falando novamente em uma página HTML, uma página que permite você abrir um documento editado no Word que possa ser aberto em uma página da internet. Se eu posso abrir uma página da internet, por que eu não posso colocar links dentro desse documento? Por exemplo, pegar e colocar uma imagem, coloquei lá uma figurinha e fiz com que, se o cara clicar nela, abra um link ou abra um arquivo. Eu posso fazer isso também através dos editores que eu tenho disponíveis, da suíte BR Office quanto Microsoft Office. E lá nos editores ele fala assim como a questão fala. Eu tenho lá um botão inserir hiperlink, que parece lá como fosse uma correntezinha. Então esse cara é o inserir hiperlink, que está dentro da opção inserir de todas as versões dos programas. Por exemplo, no Writer, menu inserir, hiperlink. No Word 2003, inserir, hiperlink. No Word 2007, aba, inserir, opção, hiperlink. Então, tá em todas as versões dos editores de texto. Então, eu posso fazer, como a questão diz, de forma contrária, porque ela falou que eu não posso fazer isso. E eu posso. Então, essa questão está errada. Próxima questão. No Word, para selecionar todos os itens contidos em um documento, pode-se acionar as opções das teclas Ctrl S. Para esse efeito, também pode ser obtido acionando-se as teclas Ctrl Shift Home a partir do topo da primeira página na primeira posição do cursor. Bom, essa questão aí te trouxe duas teclas de atalho erradas, porque ela fala em Ctrl mais a tecla S. Ctrl S no Word faz o quê? Sublinha. Beleza? Então já não é a opção de seleção. Mas ela também fala das combinações. Ctrl mais Shift mais a tecla Home. O que acontece quando você clica a tecla Home estando aí em algum lugar do seu documento? Se você apertar somente a tecla Home, você vai para o início da linha. Se você apertar a tecla Home em combinação com a tecla Ctrl, Ctrl mais Home, isso aqui vai para o início do documento. Então aqui vai para o início. Ele falou o seguinte, se eu usar Ctrl Shift Home, eu vou pegar e vou selecionar todo o documento. Seria assim se o cursor estivesse posicionado na última posição do documento. Aí eu selecionaria todo o texto. Porque lembra o que o Shift pressionado faz em texto? Ele ajuda na seleção contínua, uma seleção de bloco. Então, se eu manter ele pressionado, eu vou selecionar do final até o início do documento. Mas se o cursor estivesse na última posição do documento, ao contrário do que na questão foi dito. Na questão falou que estava na primeira posição do documento. Então não vai selecionar nada, nem pelo Ctrl S, nem pelo Ctrl Shift Home. Questão errada. Próxima questão. No Word, o recurso de autocorreção do menu Ferramentas é útil para a correção gráfica e sintática de palavras e frases digitadas em um documento em edição. Então, o que a questão falou? Falou do recurso autocorreção. O que é o recurso autocorreção do Word e do Writer? Você vai ter lá, por exemplo, na hora que você digita uma palavra assim, texto. Obviamente, essa palavra é uma palavra errada. É um erro que acontece comumente. Bom,
comumente para quem é acostumado a usar aquele miguxês. Miguxês é a linguagem utilizada no MSN, por exemplo, para você falar não. Algumas pessoas escrevem assim, não. Seria um não no MSN. Beleza, deixa esse carinha reservado ali. Quando você escreve texto, na hora que você aperta espaço, automaticamente o editor vai chegar e vai substituir aquele S por um X. E ainda, por exemplo, é o início de um período. Por exemplo, depois de um ponto, você escreveu lá texto com T minúsculo e S. Escreveu dessa forma. Bom, o editor vai fazer dois passos. A primeira autocorreção é, ele vai colocar o X, e depois que ele colocar o X, também ele vai perceber que você está iniciando um período. Então, o início de um período tem que se utilizar uma letra maiúscula. Então, ele fez duas autocorreções. Através do Ctrl Z, do desfazer, é possível fazer com que volte a última operação que você fez. Então, se eu apertar o Ctrl Z, ele vai deixar isso aqui como eu tinha colocado. Se eu apertar Ctrl Z de novo, ele vai deixar o S como eu tinha colocado. O que acontece? Esse autocorreção, ele depende de palavras previamente cadastradas. Por exemplo, quando você escreve não, sem acento, automaticamente ele coloca o acento. Mas se você escrever não com acento no O, ele automaticamente corrige isso e vai escrever não com acento no A. Então essas opções já são previamente cadastradas. Então você que é acostumado a escrever não de uma forma diferente, aí vai editar um texto, sempre aparece erro, pode cadastrar essa palavra lá nessas séries, nessas palavras do recurso autocorreção, e no recurso da autocorreção dizer assim, quando eu escrever não, substitua por não. Então você pode cadastrar palavras que você queira que corrijam automaticamente. Outras já existem, como texto, não, entre várias outras. Então esse recurso autocorreção, ele corrigiu o quê? Corrigiu somente a gramática. Beleza, mas ele fez correção sintática, como foi dito ali? Semântica? Não fez esse tipo de correção. Ele só corrigiu, por exemplo, escrevi uma letra errada. Se eu tivesse escrevido aqui textos, só que tivesse se referenciando de uma forma diferente, por exemplo, um textos, isso estaria errado, porque seria um texto. Esse erro seria aquele erro em que o Word seleciona em verde e não em vermelho. Isso a autocorreção não corrige. Isso é uma sugestão que ele vai te dar para você arrumar esse texto com a concordância. Então não tem nada a ver com a ideia de autocorreção. A autocorreção corrige a gramática da palavra, desde que esteja cadastrada essa palavra. No mais, se não tiver cadastrado, vai aparecer somente que está errada a palavra com o sublinhado em vermelho. Então, com isso, fechamos os nossos blocos de exercícios e vamos aí no próximo encontro. Eu sei que você vai ter saudades.